Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem aí. Vamos começar mais um webinar aqui da MapData. Para quem ainda não conhece a MapData, eu vou estar apresentando aqui rapidamente a empresa e logo em seguida daremos continuidade aí à nossa apresentação, beleza? Então, para quem não conhece, a MapData já atua há mais de 3 décadas aí na área de venda de software e também na área de serviços, consultoria, assessoria, né? Juntamente aos parceiros Microsoft, Autodesk e Adobe, tá? Hoje a gente vai falar sobre Adobe, então, somente me apresentando aqui, eu sou Douglas Anjos, especialista Adobe aqui na MapData. Para quem não me conhece, eu amo tecnologia, então eu sempre estou normalmente antenado aí nas novidades que acontecem, né, na área de marketing e documentação. Então eu venho dessa área, sou formado em publicidade e propaganda, né, especializado na área de gestão de marketing e vendas e também especialista na área de documentação, beleza? E estou aí sempre curioso por novas tecnologias aí do mercado. Bom, para iniciar, nada mais do que melhor embasar o que é a Adobe em si, né, um dos pilares aí da MapData. É bom conceituar também que a Adobe tem 3 pilares atualmente. Então, o primeiro, o mais famoso aí é Creative Cloud, que é o que a gente vai estar falando hoje aqui, né? Onde tem aí o Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects, Dimension, por aí vai, diversos aplicativos na área de criação, né? Onde espero que não somente eu, assim como vocês também utilize, né? Utilize aí no dia a dia para fazer diversas artes, criações e tudo de bom que há hoje, né, na parte de audiovisual. E segundo pilar, temos aí a Document Cloud, que lida, né, literalmente com a parte de documentos, né, a parte documental da Adobe, onde temos aí a família Acrobat lidando com a parte da documentação. E no terceiro pilar, temos a Experience Cloud lidando aí com a parte de automação de marketing, toda a inteligência por trás de gestão de ativos digitais, toda a parte de gestão de campanhas e tudo mais. Então, esses são os 3 principais pilares aí em que a Adobe atende, beleza? Então, no resumo rápido do criativo de hoje, a gente vai falar, né, sobre a inteligência artificial, o que está ocorrendo no mundo, o que ocorreu na Adobe, quais são esses tipos de licenciamento que levam, né, à utilização da inteligência artificial, juntamente, né, as principais novidades da Adobe aí no mercado, quais são os ganhos de produtividade e quais são os produtos com inteligência artificial e o que essa IA faz dentro desses produtos, beleza? Então, bora para mais um conteúdo bacana aí. A gente vai começar com inteligência artificial no mundo. Bom, primeiramente, sempre para inicializar, né? Vamos conceituar nossa conversa de hoje, porque que a Adobe também foi para essa parte da inteligência artificial. Primeiramente, a gente teve aquele boom de novidades, né? Quando a OpenAI startou, né, aquela ideia do ChatGPT, todo mundo começou a falar, meu Deus, inteligência artificial, surgiu, né, a parte do medo, da substituição de trabalhos humanos, né, a ação humana juntamente à tecnologia, né, surgiu esse grande medo aí, né, a gente sabe que não é tudo isso, mas vamos por partes, principalmente nessa nossa versão do webinar bem bacana aqui. As informações, né, dessa inteligência artificial, elas são estruturadas devido à nuvem, devido à tecnologia de conexão com diversos tipos de dados que temos aí no mundo, com diversos tipos de conceitos, culturas e tudo mais. Então, resumidamente, inteligência artificial que acabou surgindo aí no estalar de dedos, né, teve aquele boom de novidade, nada mais nada menos do que uma compilação rápida e intuitiva de dados, né, que, se a gente conceituar, é basicamente o que o ser humano é melhor em fazer. A gente pega os dados, transforma em informação e usa essa informação para algo útil no nosso dia a dia. Beleza? Então, a inteligência artificial ela surgiu com esse contexto, facilitar essa compilação de dados. Beleza? E quanto a isso, a gente tem também algumas limitações da IA. Né? Não é que ela é 100% perfeita, não, na verdade, ela ainda está engatinhando. Né? A inteligência que a gente tem humana ainda é superior, né, se a gente acumular conhecimentos, né, no mundo inteiro, por isso que tudo é criado mais rápido, tecnologias novas são criadas mais rápido, vacinas são criadas mais rápido, tudo é criado mais rápido porque a gente tem essa colaboração em conjunto no mundo inteiro devido à comunicação em massa, né, mídias sociais, Microsoft Teams, tudo que tem conexão, que a gente consiga estar tanto aqui no Brasil quanto do outro lado do mundo,
né? E a gente possa conversar, trocar ideias, trocar experiências, isso tudo acelera realmente, né, na aprendizagem de novas coisas. E isso também limita a inteligência artificial, né? Então, por quê? Assim como nós, a inteligência artificial ela tem uma dependência gigantesca de dados de treinamento. Então, se ela não tem acesso a X informação, ela não vai saber o que é X coisa. Então, sabendo disso, né, ela sempre vai estar sensível, ela vai ser muito retratada quanto ao contexto do que ela está aprendendo. Então, com isso, ela tem uma propensão a respostas geradas incorretas, ou seja, fake news também afetam diretamente, né, as inteligências artificiais, por isso que deter as fake news é muito importante nos dias de hoje, né, porque ela acaba aprendendo também essas coisas incorretas. Uma vez que é basicamente o famoso SEO, né, o Search Engine Online. Quanto mais se repete, mais forte se torna. Quanto mais replicações externas apontando ao meio original, mais forte aquela notícia, aquela situação, aquela informação se torna, né? Então, a inteligência artificial trabalha nessa mesma premissa. Quando a gente tem uma execução juntamente a IA, também entra a parte de dificuldade em lidar com ambiguidades e abstrações. Então, muitas vezes, ou ela delira demais, ou entrega algo muito superficial, né? Então, temos ainda essa parte a ser trabalhada na inteligência artificial, né? Mas, conforme vai passando o tempo, ela vai melhorando. E, por fim, temos uma tendência a replicar preconceitos e vieses, ou seja, o que ela vê na internet, ela aprende, né? Então, temos aí filmes, né, famosos, principalmente da Marvel, etc., que falam, né, quando o vilão viu a internet, ele falou, meu Deus, eu preciso acabar com isso, né? Então, a mesma coisa acontece com a inteligência artificial, só que o problema é que ela aprende. Beleza? Então, em uma citação aqui que eu fiz essa questão para o ChatGPT, né, questionei sobre as limitações dele mesmo, e ele mesmo respondeu. É uma parte que é fundamental entender que a inteligência artificial, incluindo o ChatGPT, é uma ferramenta poderosíssima, né, mas não é infalível. E é necessário usar discernimento humano para avaliar suas respostas e considerar seus limites e possíveis falhas, né? Então, não é porque o chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial que você esteja trabalhando, pode ser Google Gemini, pode ser o Copilot da Microsoft, não é porque ele te deu uma resposta que ela vai estar 100% correta. Analise, né? Busque as fontes, não é nada mais do que realmente fazer uma pesquisa corretamente, né? Então, não dependa 100% da IA, e sim faça com que ela dependa ainda de você para realmente confirmar o que ela está gerando, né? Então, por isso vem as IAs generativas, beleza? Então, sabendo desse conceito, a gente entra, né, no novo conceito de revolução industrial. Então, antigamente, quando surgiu a revolução industrial, né, falaram, as máquinas vão substituir os homens. Não, calma aí, vai com calma, não é bem assim. As máquinas surgiram para substituir trabalhos repetitivos, mas criaram uma alta gama, né, de outros tipos de trabalho. Como assim? Então, uma vez que você cria uma máquina que aumenta a produtividade, você também precisa aumentar a quantidade da logística para entrega desse tipo de alimento, serviço, whatever que você esteja produzindo ali, né? Isso na Revolução Industrial. A mesma coisa acontece quando a gente fala de inteligência artificial. É uma revolução tecnológica, né? Juntamente, né, a utilização de nuvem, tecnologias conectadas, computadores, celulares, né, por aí vai. Então, a gente tem uma nova revolução aí tecnológica e ela não vai substituir o humano, mas o humano precisa aprender a utilizá-la. Então, com isso, né, com o surgimento da inteligência artificial, a gente tem o surgimento de novos negócios e empregos, aprendizagem constante, então nós precisamos estar aprendendo coisas novas a todo tempo, né, estar ligado, antenado às novidades e utilizar a inteligência artificial ao nosso favor. Beleza? Então, sabendo disso, sabendo do que está acontecendo no mundo, né, quando a OpenAI virou aquela chavinha e lançou, né, finalmente o ChatGPT, a Adobe falou, opa, peraí, eu também tenho a minha inteligência artificial, né, mas eu não falo da inteligência artificial porque antigamente, ou até ainda hoje, né, a gente tem diversas pessoas aí que ainda estão com medo da inteligência artificial, criou-se, né, esse medo. Então, assim como o ChatGPT, a Adobe não queria criar
esse medo. Então ela foi introduzindo a inteligência artificial, né, aos poucos, e quando a OpenAI virou a chave, a Adobe virou a chave também. Então, como assim, né? A Adobe tinha inteligência artificial? Sim, né? Ela era chamada de Adobe Sensei. Então, quem estava antenado, né, nas novidades da Adobe, o que a Adobe trazia de novidades, então sabe comigo também, né? Que a Adobe já tinha o Adobe Sensei pensando lá no background, dentro do Photoshop, dentro do Lightroom, tanto o Lightroom Classic quanto em nuvem, né? Sabia que ela já estava realizando algumas ações ali que não precisavam tanto da atenção humana, né? Tinha algo por trás fazendo o trabalho difícil, aquele trabalho árduo de ações repetitivas, né? Então, um bom exemplo, a gente tem os filtros neurais que entraram antes do boom da OpenAI, né? Então, os filtros neurais, por si só, já falam, são filtros inteligentes, onde você podia pegar uma foto em preto e branco e transformar ela toda colorida automaticamente, né, pela inteligência artificial do Adobe Sensei. Ou seja, isso foi criado antes ainda do ChatGPT, né? Antes de tudo. Antes mesmo disso ainda, a gente tem o Content Aware, né, que replicava a utilização do carimbo dentro do Photoshop. Então, ao invés de você selecionar uma área, falar, eu quero replicar essa mesma área, pintando para um lado ou pintando para o outro, não, você selecionava uma área, né, dava um Content Aware Fill, né, um preenchimento sensível a conteúdo, ou então o nosso famoso Spot Healing Tool, né, que é realmente para remover imperfeições, né? Isso é inteligência artificial, trabalhando desde o conceito da utilização do Photoshop lá atrás, né? Então, sim, a Adobe já tinha uma inteligência artificial nomeada Adobe Sensei no passado, ela ganhou um novo nome, então agora ela se chama Adobe Firefly. Atualmente, eu vou até ativar aqui, eu gosto de desenhar um pouco na minha tela, então vou até pegar aqui a minha caneta. Então, hoje o Firefly está na versão 3.0, então está na sua versão, já passou, né, 2 versões aí, já era bom, ficou ainda melhor, né? E ele traz aí, né, uma ferramenta muito parecida com o DALL-E 2 da OpenAI e também do Midjourney. Porém, temos a diferença em que a Adobe entende da questão do que é arte, qual é o conceito da arte, quais são os tipos de artes no mundo, né? E ela acaba trazendo ferramentas para facilitar a criação do prompt de comando. Beleza? E, por fim, está presente em versões web e nos aplicativos. Então, você consegue acessar o firefly.adobe.com para criar imagens do zero ou trabalhar com o Generative Fill diretamente do navegador. Mas isso já não é tanta novidade assim, a gente vai falar sobre as novidades mesmo um pouco mais para frente. Então a utilização do Firefly já não é tão novidade porque a Adobe já lançou já faz um tempinho. Mas, né, vamos falando aí sobre os aplicativos que é o que realmente interessa hoje. Beleza? Mas, legal, Douglas. Eu fiquei sabendo que os concorrentes do Firefly eles foram processados, ou quem utilizava foi processado, porque de onde está vindo essas imagens? Quem gerou? De onde ela aprendeu essas imagens? De onde a inteligência artificial aprendeu a criar essas imagens, né? Porque nada se cria do zero, né? Tudo se copia ou se transforma, né? Então você acaba pegando partes de imagens de fotógrafos e tudo mais, e aí vem o famoso processinho, né? Isso é algo que a Adobe já colocou o pé muito à frente, tá? Por quê? De onde vem o conteúdo que ensina o Firefly? Do Adobe Stock, tá? Para quem não conhece, o Adobe Stock é um serviço online que é um banco de imagens. Você pode contratar o banco de imagens, né, para baixar X imagens, vetores, ilustrações, áudios, vídeos e por aí vai, né? Então, a Adobe tem conteúdo. Dentro desse conteúdo, o Adobe Sensei ele já era colocado em contrato para aprender do que se tratava aquelas imagens, o que continha aquelas imagens. Era uma floresta, tinha criança, tinha adulto, tinha idoso, tinha animais, né? Whatever. Então, a Adobe já conseguia estruturar a base de conhecimento das fotos que eram inseridas e vendidas dentro do Adobe Stock. Ah, Douglas, mas isso quer dizer que os fotógrafos, se eu gerar uma imagem que é parecida de um fotógrafo lá, eu não vou ser processado? Não. Ah, mas o fotógrafo está sendo pago? Sim.
Essa é a grande diferença. Então, ele não vem 100% gratuito para vocês. A gente vai falar sobre essa questão do licenciamento um pouco mais para frente, né? Mas como que a inteligência artificial acaba funcionando? Ela vê algo em alguma imagem, pega daquela imagem e aplica em uma nova. E há utilizações e porcentagens dessas imagens, que são pagas aos devidos direitos autorais. Né? Então, é repassado em porcentagens. Então, em uma única imagem, diversos fotógrafos acabam ganhando. Beleza? E aí, dentro dessa utilização, é permitido o uso livre dessas imagens geradas. O Creative Commons, né, para essas imagens que você acaba gerando, é livre. Você pode acabar alterando ele, você pode acabar utilizando em uma mídia social, em uma publicação, em uma revista, em algo, qualquer coisa impressa. Tem limitação? Não. Manda bala. Beleza? Então, toda essa criação é por parte do licenciamento. Beleza? Então, ele também tem uma aprendizagem colaborativa de novas criações que você faz. Né? Então, dependendo do que você requisita, ele gera uma imagem e aprende com aquilo. Mas ele não vai utilizar. Essa imagem é da empresa. Beleza? Da empresa, da pessoa que esteja utilizando. Bom, continuando. A gente tem uma parceria também, né? O Adobe Firefly teve uma parceria aí junto ao Google. Antes estava com o logo do Google Bard, mas o Google mudou, né, o nome da inteligência artificial. Achou melhor o Gemini. E com isso, quando o Firefly foi numa versão 2.0, quando o Firefly se integrou ao Google Gemini, ele ganhou o quê? Suporte aqui a diversos tipos de linguagens. Então, ele entende, né, o português, espanhol, inglês, italiano, as línguas que o próprio Google acaba traduzindo foram introduzidas ao Firefly também. Então, você não precisa trocar a língua, né, que você utiliza nessa conta para pesquisar em inglês ou pesquisar em português ou em espanhol. Você apenas digita, né, o prompt de comando e ele vai compreender a linguagem e logo em seguida te entrega o resultado. Então, essa criação, né, ela está diretamente em nuvem e a integração também. Tanto essa integração do Firefly e Gemini também está inclusa no Adobe Express, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Beleza? Com essa parceria, a gente tem uma maior compreensão de dados, né, que você entrega no prompt. Né, então, todo aquele entendimento nas entrelinhas que você insere vem com mais velocidade também para a geração da sua imagem. Beleza? Bom, mas por que, afinal, utilizar a inteligência artificial nesse quesito, né, Douglas? Por que eu vou deixar de fazer uma obra minha, né, que eu faça do zero, no meu estilo, para utilizar a IA? Bom, primeiramente, ela não é para ser utilizada em tudo. Nem tudo a gente utiliza. Por exemplo, temos diversos tipos de trabalho no dia a dia. Algumas vezes vamos utilizar Photoshop, outras vezes o Illustrator, outras vezes o InDesign, outras vezes o Premiere, outras vezes o After, e por aí vai. Né? Então, não é porque a gente tem uma inteligência artificial que a gente vai utilizar em todo lugar. Né? Também tem que ter a cara do designer, não tem como. A própria Coca-Cola, quando decidiu mudar a cor, descobriu, né, de um jeito bem ruim, que mudar a cara da empresa pode trazer sérios problemas de identificação da mesma. Né? Então, é bom utilizar IA? Sim, para acelerar processos que demorariam muito. Ou então, a gente sempre sabe, todo designer, todo mundo que está entrando também no mundo dos designers já teve ou o tio que pediu alguma arte, a tia que pediu alguma arte, a prima, sei lá quem, né? E que fala, não, é coisa simples, coisa muito simples, acho que em 15 minutos você termina, eu quero um unicórnio voando junto a uma tartaruga no espaço sideral, juntamente aos Kringles, batalhando contra sei lá, a nave espacial do Darth Vader. Simples. Não dá, né, cara? 15 minutos. Não vai. Então, algumas vezes você precisa de algo muito rápido. Beleza? Então, com a inteligência artificial, a gente tem sim um aumento em até 10 vezes na produtividade criativa. E eu não falo somente na execução, não. Eu falo também porque na parte de pensamentos criativos, porque eu tenho travas criativas. Né? Eu acho que diversas pessoas que também estão aí me ouvindo têm travas criativas. E isso, cara, é chato pra caramba. Então,
você está travado, não sabe onde tirar ideias, está olhando lá no Pinterest e nada vem, nada vai, nada sai. E aí você fala, putz, eu tenho um começo, meio e fim, mas não está vindo a ideia na minha cabeça. Eu consigo criar isso em palavras? Se sim, eu posso fazer um prompt para executar na inteligência artificial, ter uma ideia, né, e então criar com o meu próprio meio de criação. Então, não é somente execução, e sim também, realmente, em termos gerais, aí, produtividade criativa. Beleza? Com isso, a gente entrega os projetos mais rapidamente, porque a gente não fica somente tomando café, esperando a criatividade chegar e realmente ter uma ideia muito boa. Não, a gente pratica a ideia, a gente vai atrás de novas formas de acabar se inspirando, né, na execução da IA ou também de outros trabalhos aí na internet, né, que todo mundo sabe, todo mundo tem um Pinterest que fica salvando, opa, gostei dessa ideia, gostei daquela outra, e acaba realizando, né, esta execução. Beleza? E por fim, um aumento de 26 vezes no engajamento do time, né? Então, Creative Cloud. Hoje, creio que já acabou aquele famoso designer único, né? A gente acaba compartilhando trabalhos na empresa, não, Douglas, eu sou PJ, eu acabo trabalhando em diversas empresas ao mesmo tempo. Poxa vida, então você sabe, né, utilizando as bibliotecas, você trabalha aqui e ali com diversas empresas, com diversos projetos, acaba engajando mais o time. Não, você não raramente vai trabalhar sozinho em um projeto, né? Tem mais pessoas trabalhando contigo. Então você para de executar trabalhos repetitivos e passa a executar engajamento do time. Trabalhar em equipe, trabalhar com ativos compartilhados corretamente, por aí vai. Beleza? E aí, a gente entra nos tipos de licenciamento. Douglas, você falou, não é para eu sair criando, é porque tem um limite? Sim, tem um limite. Hoje, quem tem Creative Cloud, né, tem até 1.000 créditos generativos mensais. Douglas, é cumulativo? Não. Então, ele sempre vai acabar zerando o uso no momento em que você entra no novo mês de processamento. Então, por exemplo, hoje eu tenho 1.000 créditos, usei 500. Esses 500 vão para o próximo mês? No próximo mês eu vou ter 1.500 créditos? Não, vai ter 1.000, beleza? Então, Creative Cloud, All Apps, traz aí 1.000 créditos generativos para sua conta. O que são créditos generativos? Se você mudou o prompt, foi-se um crédito generativo, porque ele criou de novo. Beleza? Criou um prompt, modificou, é um crédito generativo. Beleza? Então, a Creative Cloud já vem com esses créditos generativos. Tá? Juntamente a isso, a gente tem uma associação gratuita. Então, Douglas, eu tenho uma Creative Cloud, mas eu dei uma olhada lá, tá meio errado esse seu número, porque eu tenho 1.025 créditos. Não tenho só 1.000, eu tenho 1.025. O que aconteceu? Você errou no slide? Não, é porque todo mundo que tem uma conta da Adobe tem 25 créditos generativos mensais. A Adobe entrega essa quantidade gratuitamente. Beleza? Então, muito provável, se você der aquele check-up lá na sua conta, dentro do Adobe Stock, o ideal, né, que você confira na página do Adobe Stock, você vai ver lá 1.025 créditos generativos, caso você tenha uma Creative Cloud aí na associação. Temos também créditos generativos no Express Premium, né? Então, sim, se você tem uma assinatura do Express Premium, hoje você também recebe créditos generativos. Douglas, eu não tenho somente 250, né? Eu tenho 275 por conta da associação gratuita. Nunca se esqueça da associação gratuita, beleza? E por fim, quem tem também assinaturas do Adobe Stock, 10, 40 ou 750 ativos, tem também 500 créditos generativos mensais, tá? Então, só para vocês saberem como que é a utilização, então sim, é um consumível, ele está dentro do licenciamento da Creative Cloud e você pode acabar utilizando no Photoshop, no Illustrator, no InDesign, por aí vai. Então eu vou mostrar também onde ele acaba sendo utilizado. Beleza? Bom, continuando, produtos com IA. Eu vou trazer aqui os mais famosos produtos com IA, vou explicar também o que acontece, né, nesses produtos. E também é interessante que vocês analisem. Isso aqui pode ser legal para uma coisa, mas nem tanto para outra. Eu posso utilizar X coisa para um trabalho, um projeto, e Y para outro, né? Então, tudo depende da utilização final.
Beleza? Então, para não tomar muito mais o tempo de vocês, vamos lá. Vamos começar com o queridinho da turma, né? Sempre o Photoshop. Nessa revolução de inteligência artificial, o Photoshop foi quem mais recebeu atualizações. Beleza? A primeira, com certeza, acho que todo mundo já conhecia. Ele ficava dentro de propriedades um pouco retraído, um pouco escondidinho. Teve uma melhoria, né? Dentro do Photoshop, depois da inteligência artificial, foi o selecionar assunto. Então, hoje, você consegue, né, abrir uma imagem diretamente pela tarja contextual, né, que existe dentro do Photoshop, e você acaba selecionando o assunto dessa foto. Então, ele faz a limpeza, a retirada de fundo dessa execução, né? Então, novamente, existe já uma barra contextual onde traz novas opções. Isso aí já é uma atualização um pouco mais antiga, mas ele já traz o contexto de inteligência artificial, principalmente na seleção de assunto. Ele entende qual é o assunto principal da imagem, remove o fundo e deixa você trabalhar com o restante que acabou ficando. Beleza? Isso também está presente no Express, né, no Adobe Express. Quem teve, né, a oportunidade de testar o Adobe Express, foi até recente também o lançamento do aplicativo para celular. Então, tanto o iOS quanto o Android receberam atualizações da aplicação. Hoje ela também está com a inteligência artificial atrelada ao licenciamento do Adobe Express. E já tem também esse selecionar assunto. Ou lá dentro ele é chamado de retirar fundo, né? Ou remove background. Então, você tem essa ferramenta em diversos outros lugares também. Logo em seguida, a gente tem remover a seleção. Assim como eu consigo selecionar um assunto, eu posso selecionar o assunto e remover ele da imagem original. Ou então, eu também posso acabar selecionando, né, algo dentro de uma área e falar que eu quero remover aquilo que eu acabei selecionando. Eu posso utilizar a varinha mágica, eu posso utilizar o Lasso Tool, né, a ferramenta de laço, eu posso utilizar a ferramenta de seleção magnética e por aí vai. Né? Então, maneiras de selecionar dentro do Photoshop a gente tem um monte. Né? Agora, como que a gente vai trabalhar isso? Né? Hoje, da mesma forma, se você seleciona um objeto e não fala para o Photoshop o que você quer inserir naquele local, dentro da barra contextual, ele vai entender que você deseja remover aquele objeto. Você selecionou um objeto, ou seja, você não pediu para ele selecionar um assunto, você selecionou um objeto específico e não falou o que queria gerar ali. Então, ele subentende que você quer remover aquele objeto. Beleza? Logo em seguida, a gente tem o preenchimento generativo. Esse aqui já vem direto do site também. Então, você consegue fazer tanto no firefly.adobe.com, né, quanto também dentro do próprio Photoshop, onde você seleciona uma área, né, e fala para o Photoshop o que você quer inserir ali. Né? Aí ele vai utilizar o Generative Fill, ou preenchimento generativo, e vai colocar o objeto em questão. Então, você requisita, ele subentende a imagem como um todo, então o nível de processamento que mais vai ocorrer nesse procedimento é reconhecer o que tem dentro da artboard do Photoshop. Existem padrões de cores azuis, né? O estilo, né, da arte é circular, ela é bem dinâmica, ela é fluida, né? Existe um reflexo. Então, igual está sendo colocado aqui, existe um reflexo aqui, né? Então, ele incluiu uma imagem de acordo com as cores padrão e também de acordo com a exigência no entendimento total da imagem. Precisava de um reflexo. Se é um barco, ele está sendo colocado em uma água. A água terá o reflexo deste barco. Beleza? Então, é isso que a gente fala de acelerar, né, a produtividade, trazer possibilidades, ao invés de eu ficar recortando na mão um barco, né, uma pessoa, compreendendo exposições de luz, compreendendo posicionamento, perspectiva, né? Compreendendo escala. Não, você requisita a inteligência artificial, ela vai encurtar esse trabalho. Douglas, não ficou muito meu estilo. Pois bem, é por isso que você ainda é designer, né? Você precisa utilizar a inteligência artificial para trazer as possibilidades com o seu jeito de criação. Então, esse é o grande diferencial contra Midjourney,
contra DALL-E 2, né, contra qualquer outro generator aí de imagens, né? O Photoshop traz essa possibilidade, pois você já conhece o Photoshop, você consegue selecionar uma área onde você quer inserir aquilo que você pensa ou imagina, né? E então aplica rapidamente. Não ficou tão bom? Você pode pedir para gerar de novo. Ou você trabalha em partes, né? Então, tudo depende de como você realmente trabalha e qual é o seu objetivo final. Logo em seguida, a gente tem a expansão generativa. Cara, pessoal de social media, né? Pessoal de mídia social, pira nisso aqui, porque, gente, quantas vezes, quem é de social media aí, quantas vezes vocês não precisaram de uma imagem maior ou então ao invés de landscape, precisou em formato retrato, né, em portrait. Então, cara, isso é um inferninho na vida de quem trabalha com mídia social. Né, porque você tem diversos tipos de formatos, porque são diversos tipos de telas, são diversos tipos de anúncio, são diversos lugares para se introduzir anúncio. Então você precisa, né, ter essa possibilidade de poder trabalhar uma expansão de imagem de uma maneira generativa, com a inteligência artificial. Né? Então, hoje, no Photoshop, você consegue aumentar, né, realizar um crop ali, e acabar aumentando esta imagem e gerar, né, então, o restante da imagem que não existia naquela foto original. Né? Então, você fez uma expansão. Pode ser vertical, pode ser do tamanho que você deseja, pode ser num padrão, né, um aspect ratio dentro já do Photoshop. Você é quem decide. Essa é a possibilidade que a inteligência artificial traz para quem trabalha com Photoshop nessa área. Beleza? Então, quanto ao Photoshop, essas foram, né, as principais atualizações. Há uma atualização em beta bem escondidinha que a Adobe não fala muito ainda, que é: Douglas, como que eu sei que uma imagem ela foi gerada por uma inteligência artificial? A Adobe em si, ela tem essa parcialidade, essa colaboração, né, com a pessoa que está trabalhando com os softwares dela, que é falar quando uma imagem veio de um motor, né, de uma engine que gera imagens. Então, ainda está para sair em versão beta essa atualização que ele fala quais foram as ações que uma imagem X sofreu. E a Adobe também marca quando foi utilizada o Firefly em uma imagem. Beleza? Já pulando para a parte de vetorização, indo para o famoso Illustrator, que é minha paixãozinha aqui. Eu acabo gostando mais do Illustrator do que o Photoshop. Para algumas pessoas isso soa estranho, mas é porque o vetor é algo que pega um pouco no coração. Bom, então o que o Illustrator acabou recebendo? Primeiramente, né, a gente tem a recoloração generativa. Então, acho que vai até rolar um audiozinho agora. Essa recoloração generativa, ela traz possibilidades, né, de acordo com a sua ideia de coloração. Douglas, mas o Illustrator já tinha o Color Wheel, que eu conseguia fazer as substituições de cores dentro desse enlace de vetores. Sim, ele já tinha, mas você tinha que alterar de cor em cor, ou você reduzia os padrões de cores para isso não ficar tão maçante para você alterar, né? E hoje, com o Illustrator, a gente consegue fazer essa recoloração generativa que está dentro, né, do site firefly.adobe.com, mas também está dentro do próprio Illustrator. Então, quando há uma utilização deixa eu ver aqui. Tá rodando? Acho que agora vai. Isso. Dentro do Illustrator, você pega um vetor X e acaba executando a recoloração de arte de acordo com uma ideia que você tem. Então ele traz ideias de cores aplicados automaticamente a todos os vetores dentro de uma artboard específica. Então, sim, a arte precisa estar dentro de uma artboard. Senão ele não consegue acabar gerando essas cores. Então toda a execução, né, do Illustrator para recoloração de arte, para execução, né, de novos conceitos, ou então a gente vai ver as próximas atualizações, a arte precisa estar dentro de uma artboard para que ele saiba qual é o meu limite de compreensão, né, de
onde está a arte, né? Quais são os padrões de cores que fazem parte da arte. Então tudo que está fora da artboard não vai ser compreendido. Beleza? Bom, continuando, temos aí na próxima interação o vetor generativo, que você tem novamente, dentro de uma artboard, eu quero inserir dentro dessa landscape, quero inserir, né, algum objeto, algum carrinho ali de acampamento, né? Então, ele consegue gerar isso a partir de um outro vetor. Então, você informa para ele qual é o vetor que você deseja transformar, então, no caso, foi um quadrado, e depois, logo em seguida, você fala para ele o que você quer transformar aqui. Ele vai pegar conceitos da artboard, né, e vai aplicar um vetor generativo nele. Beleza? Logo em seguida, a gente tem o mockup, que ainda está em versão beta. Ele pode ser encontrado através do Illustrator Beta, tá? Ele não está liberado diretamente no Illustrator, ou você pode instalá-lo à parte, beleza? Então, como que ele funciona? Ele tem, dentro de um objeto específico, qual é o objeto específico? Você adiciona uma imagem, ele vai reconhecer o que é essa imagem, e depois disso você pode introduzir um vetor que está dentro do Illustrator como um mockup. Então você cria novos mockups, não pega somente mockups prontos e leva para o Photoshop e acaba trabalhando de lá. Não, muitas vezes você tem ali a ideia já no vetor. Não, eu não quero levar para o Photoshop, eu já quero trabalhar com ele diretamente dentro do Illustrator. Então eu quero que ele reconheça a perspectiva, quero que ele reconheça o objeto, né, que foi exatamente o que foi feito aqui, né? Ele tem um símbolo de um coração e ele conseguiu introduzir esse coração no boné, onde ele reconheceu a perspectiva, a curvatura, então ele alterou as funções do vetor para caber neste mockup. E sim, é uma imagem, né? Então a inteligência artificial entra nessa parte, o reconhecimento desse mockup, o reconhecimento desse objeto, dessa sacola, dessa camiseta, desse cubo, desse boné, e ele cria uma face 3D para onde você pode arrastar o vetor como se fosse um adesivo. Beleza? Então você tem a ideia de profundidade, tem a ideia de alocação e tudo mais. Bom, logo em seguida entramos com o Lightroom Classic, que é um dos que recebeu, né, também inteligência artificial. Lembrando, Douglas, você falou lá no começo que Photoshop e também o Lightroom tinha uma inteligência artificial chamada Adobe Sensei. Onde que entraria no Lightroom? Você citou o Lightroom. Gente, só para vocês, só para esclarecer bastante para vocês, é o Lightroom CC, né, o que fica em nuvem, que recebeu essa atualização dentro do Adobe Sensei. Reconhecimento facial e agrupamento de pessoas pelo reconhecimento facial. Isso é inteligência artificial. O Google aplica isso dentro do Google Fotos também. Então, quando a gente traz, né, essa utilização de reconhecimento de objetos, coisas, ou whatever que seja, é inteligência artificial. Então, o Lightroom em nuvem já tinha essa possibilidade. Dentro do Lightroom Classic, a gente tem, né, a execução do blur. Vamos focar no quê? Né? Então, com a inteligência artificial dentro do Lightroom, a gente tem o blur, que ele é executado parcialmente em assuntos, né? Que nada mais é do que já o reconhecimento do Photoshop. Dentro do Lightroom, você consegue apontar áreas dentro da sua fotografia, onde você quer deixar mais blur, menos blur. Então você altera, né, a perspectiva do foco da lente. E ali a gente tem também, né, qual é o range focal em que você pode acabar alterando manualmente, o que é bastante bacana. Então, é como se você tivesse a possibilidade de escolher uma lente mais restringida focalmente após tirar uma foto. Então, você pode tirar uma foto, por exemplo, com uma 1855 e simular uma cinquentinha, né? Isso é bastante bacana. Então, quando você traz esse conceito de que você consegue alterar o foco depois, você não perde tantas fotos. Você pode manusear as fotos que você tirou, né? Conseguindo realmente focar em tudo e depois focando em algumas áreas de seu interesse. Beleza? Logo em seguida, a gente tem também a remoção. Isso aqui
eu achei genial, porque nos meus momentos de fotógrafo, eu acho que isso sempre foi um problema, que é, quando você tira uma foto com uma ISO muito alta, vai granular, não tem jeito, vai granular, não importa que câmera, que você tem a câmera mais linda do mundo, vai granular. A gente não tem muito ainda nenhuma tecnologia tão boa ainda para simplesmente remover essa granulação. Então, dentro do Lightroom, o Classic, a gente já tinha ferramentas em que era possível remover essa granulação, né, reduzir essa granulação, mas você perdia um pouco da qualidade, principalmente, né, da nitidez dessa imagem, porque ele acabava realizando um blur dentro desses pixels mais trabalhados aí na granulação por iluminação. Você também tinha remoção de granulações de cores, né? Quando tem você está trabalhando com JPG meio ruim aí, né? A gente sabe que tem. Então aqueles artefatos mesmo bugados assim nas cores, você conseguia remover. Porém, quando a gente habilita um denoise, né, dentro do Lightroom agora, acho que tá até com um somzinho aí, que chato. Deixa eu só ver aqui. Eu vou até diminuir o som aí para vocês não ficarem tão surdos. Esse aqui tem musiquinha. Então, quando a gente fala, né, na execução direta acho que não foi? Deixa eu voltar aqui. Aí. Do Lightroom, ele pega, né, esses artefatos que são ruins para nossa visualização dessa foto e acaba melhorando, né, a aparência deles. É 100% infalível? Não. Então, mas ele traz um resultado muito melhor do que se fosse somente com o denoise básico que a gente tem no Lightroom. Então ele tenta entender o que é a imagem, ele tenta reconstruir essa imagem para que a perda, né, a perda de dados dessa imagem na hora que você faz o denoise seja mínimo. Beleza? Então, temos aí, né, essa visão dessa atualização do Lightroom Classic. Logo em seguida, a gente também teve atualizações dentro do Premiere Pro, né? Hoje, o Premiere Pro, ele tem alguns trabalhos maçantes dentro dele, né? Que são bem chatinhos, na verdade. Então, por exemplo, uma das ferramentas que entrou, né, recentemente dentro do Premiere, pouquíssimas pessoas sabem dessa execução que eu achei incrível, é o Remix, tá? O que traz realmente o Remix? É a possibilidade de você ter um áudio grande, né? Algumas vezes você está trabalhando com a biblioteca de áudios brancos, né? Os áudios que são disponíveis para utilização do YouTube. Pega um áudio de 4 minutos, mas o seu vídeo tem 30, né? E aí, você precisa fazer aquele stretch, aquela comprimida no áudio, para que ele então possa caber dentro do seu vídeo. E isso é uma das atualizações do Premiere Pro. Ele trouxe essa possibilidade onde você consegue reduzir automaticamente utilizando o Remix Tool. Então você consegue puxar esse nosso áudio para que ele caiba e interaja com o vídeo. Então ele vai fazer cortes automáticos, né, de batidas, de ritmo, de melodia, para que elas sejam novamente encaixadas no vídeo que a gente deseja utilizar. Beleza? Eu não sei vocês, mas eu já tive que fazer isso. Eu perdia pelo menos uns 20 minutos tentando somente balancear. Opa, vou cortar nessa etapa do áudio, então eu tinha que ficar dando aquele pause and play, né? Dando play, pausando diversas vezes, porque tinha que saber onde exatamente está a batida, o final da batida, o começo de uma melodia, o final de uma melodia, o decaimento de um áudio. Então, é complicado, né? Trabalhar com áudio é complicado, uma vez que se você não sabe realmente ler as ondas sonoras, cara, isso é maçante pra caramba, né? E logo em seguida temos também o aprimoramento de voz, que eu também vou falar sobre algumas novidades que estão por vir na parte de vídeo, mas o aprimoramento de voz ele não veio do nada. A Adobe tinha um outro projeto chamado Adobe Podcast, que eu vou falar daqui a pouco. E parte desse projeto do Adobe Podcast veio, né, para o Premiere Pro, que é o quê? É o trabalho realmente com a voz. Ele faz o aprimoramento de voz diretamente,
né? Deixa eu ver se eu consigo colocar o áudio aqui. Deve estar tocando áudio para vocês. Vamos ver agora. It is Friday. It's a beautiful day. Peraí, acho que agora vai. It is Friday. It's a beautiful day outside. One of my neighbors is mowing their lawn, and we're going to test the enhanced speech feature in Premiere Pro. Então, antes de mais nada, enquanto todo mundo está falando nada, temos ali o Enhanced It is Speech. Friday. It's a beautiful day outside. One of my neighbors is mowing their lawn, and we're going to test the enhanced speech feature in Premiere Pro. O que ele acabou fazendo nessa execução? Ele acaba melhorando a voz da pessoa, deixa a voz mais alta, ela consegue fazer uma clareza maior na voz para que você consiga compreender melhor, né, a voz em si. Esse tipo de execução, ele veio do Adobe Podcast devido realmente à necessidade de se trabalhar com áudios específicos, né, onde pessoas estão falando, elas estão conversando, né, e você precisa focar mais na voz e não no ambiente, né, de fundo, não um ambiente occlusion, mas e sim no principal, que é a voz. Então você consegue ali fazer alterações no mix amount, né, a quantidade de mixagem. Eu confesso que eu não deixaria no 0.5, eu já deixaria no 1 por completo, que é a melhoria total desse áudio, mas ali realmente quiseram mostrar que há uma possibilidade de você fazer uma mixagem do anterior, né, da voz anterior com a voz nova, né, e deixar realmente algo mais claro, beleza? Então, quando normalmente você utiliza a mixagem no seu total, ele remove inclusive os áudios de fundo, né, aquela aceleração do carro, tudo mais, ele acaba removendo também, beleza? Bom, com isso, né, a gente tem uma das últimas atualizações do Premiere também, que eu acho que foi uma das mais fantásticas, porque quem edita vídeo sabe que é também um grande problema ter que ficar, putz, onde que eu tenho que cortar? A pessoa está falando, mas eu preciso cortar no momento que ela gagueja, né, no momento que ela fica quieta. Então, a gente tem hoje, né, o transcript, o auto-transcript dentro do Premiere Pro, onde você consegue fazer uma edição a partir do auto-transcript que ele faz do áudio que veio junto ao vídeo, né? Quando você faz isso, ele já seleciona uma área, né, você fala para ele o que você deseja remover no texto, ele vai apagar aquela área, vai selecionar aquela área dentro da timeline. Então você consegue acelerar o procedimento, né, de utilização da edição de vídeos, como também a inserção de legendas. Então, não sei se vocês conseguiram ver, mas conforme ele está ali selecionando, trabalhando com o texto da transcrição, né, feita automaticamente pelo Premiere Pro, que é uma das coisas, né, que ele faz hoje em dia, e muito bem, aliás, é compreender o que você está falando e transformar novamente em palavras. Você consegue selecionar o que você deseja, remover, e também já criar os subtitles, né, as legendas aí dentro do seu vídeo, já posicionada de acordo com o que é falado, beleza? Então, isso é algo bem importante também, algo que eu acho que revoluciona bastante o mundo, né, da parte de vídeos, porque quem já fez legenda na mão sabe o quanto é trabalhoso. Beleza? E aí, nós temos o Adobe Express também, né? Nele, a gente traz aí algumas novidades, né? Que é principalmente a trazer a possibilidade de trabalhar com o Express diretamente do celular. Então, o Adobe lançou oficialmente, né, o Adobe Express diretamente no celular Android e também iOS, onde ele traz o poder de criação por modelos. Você pode criar efeitos de texto que também estavam somente dentro do Firefly, combinar efeitos de texto, combinar modelos, né, do próprio Express, criar objetos para serem inseridos dentro do Express. Isso aqui é fantástico. Ele cria uma imagem para você dentro daquela área.
que é o Generative Fill, né? Remoção de background. Então, aquele famoso Select Subject que que eu estava apresentando anteriormente do Photoshop, ele também está incluso dentro do Express. E eu acho que mais para o final ele também vai falar sobre adequação de tamanho de postagem. Isso, para quem trabalha com social media, é muito bom mesmo, porque ele traz, olha lá, no Resize ele traz modelos de execução e você já pode publicar no Instagram, no TikTok, diversas outras mídias sociais. Então, trazendo, né, um mundo... eu não vou falar sobre os concorrentes da Adobe aqui, né, mas acho que todo mundo já conhece quem é o principal concorrente aqui do Adobe Express, então isso mostra que o Express está à frente também, trazendo a inteligência artificial da Adobe juntamente ao Express. Não é somente isso, a gente vai falar também sobre as bibliotecas um pouco mais à frente, mas esse conceito de poder trabalhar, né, de qualquer lugar, a qualquer momento, né, e direto na palma da sua mão, juntamente com o poder da inteligência artificial. Então, o Express ele traz essa possibilidade. E juntamente a isso, a gente também tem uma conversa direta, mas é linda mesmo, uma conversa direta com o Illustrator. Então, hoje, você pode inicializar seus trabalhos no Illustrator e levar para o Express também. Show. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, mas também a gente não pode esquecer das nossas raízes, né? O designer não pode esquecer das raízes que vem o design, que é a criação de padrões e tudo mais, né? Principalmente quando você trabalha para uma empresa, né? E quando a gente fala nisso, dentro do Express, se a gente pegar todos os conceitos de inteligência artificial que já foram mostrados, o que está dentro do Express? Bom, primeiro, a gente tem o gerador de imagens, né, que é o Firefly, textos com texturas, né, então, que foi uma das coisas que foi feitas ali no primeiro vídeo, né, que é o contexto de Lavender. Ele criou um produto, escreveu o nome do produto e criou o nome do produto com a textura de lavanda, né, que é aquela florzinha roxa, né, que apareceu no começo da apresentação. Então, aquilo é um texto com texturas, né? Temos também o texto para modelos, então ele compreende o que você está requisitando, se é uma publicação de Facebook e tudo mais, e traz ele praticamente pronto para você, então ele vai trazer um modelo de acordo com o que você requisitou, beleza? E por fim, temos também o preenchimento generativo. Você pinta um local e fala o que você deseja incluir naquele local, e aí ele vai fazer aquele preenchimento generativo para aquele local, né? Todas essas ferramentas, elas estão dentro do Photoshop, estão no firefly.adobe.com, mas eu acho que em um conceito, quando a gente fala eu estou no meio da rua, eu preciso editar uma postagem para agora, o Adobe Express já está na sua mão. Você não precisa nem ligar o notebook para isso, beleza? Bom, não podemos deixar de falar sobre colaboração, né? Então, quando a gente fala, né, sobre o Express ter uma diferença dentre os concorrentes, né, é por conta do backup e único vetor de ativos em um padrão, né, de execução para a equipe e tudo mais. Ah, Douglas, mas o que é isso? Do que você está falando, né? Você está falando de inteligência artificial. Lembra que um dos ganhos de se trabalhar com inteligência artificial, né, era o trabalho em equipe, a colaboração, né, o engajamento da equipe. Então, como que a gente começa a ganhar nisso? Bibliotecas Adobe, tá? Isso aqui não é de agora, não é uma atualização, mas pouquíssimas pessoas utilizam, pouquíssimas agências utilizam, pouquíssimas empresas utilizam, tá? Que é onde você concentra seus ativos, né? Então, quando a gente fala entre a conversa do Illustrator e o Express, é pelas bibliotecas. Se você quer conversar Illustrator com o After Effects, com o PowerPoint, é pelas bibliotecas. Olha só que interessante, existem integrações com as bibliotecas fora do mundo Adobe, dentro do mundo Microsoft, beleza? Então, é aí que a gente fala sobre as bibliotecas, onde
elas estão compatíveis com todos os aplicativos Adobe, menos um, que é o Audition, tá? Você vai encontrar as bibliotecas em todos os aplicativos Adobe, menos Audition. Ele mantém o formato original do seu ativo. Ah, Douglas, mas que raio é ativo? Pode ser um logotipo, pode ser uma imagem, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, pode ser um vetor, né? Então, você mantém o formato original deste ativo dentro de uma biblioteca única e você pode compartilhar com os seus parceiros de projetos, colaboradores que estão trabalhando contigo nos projetos. Eles podem editar também ou somente visualizar ou utilizar, né, o ativo. Eles não podem editar o ativo. Então, o que a gente começa a falar aqui? A gente está falando em projetos em equipe, trabalho em equipe. Então, você tem uma biblioteca única, onde tem os vetores únicos, onde tem todo o padrão de comunicação, a equipe consegue receber esses ativos e você tem um local único para atualização. Então, pelo menos uns 30% aqui do pessoal, né, sabe como que acaba funcionando, né? Sempre existe, deu a louca no chefe. Ele quer mudar o logo. Aí você vai ver, você tem, sei lá, 500 catálogos, né, já produzidos, e você precisa trocar o logo desses catálogos. Cara, você troca em um único local, porque está todo mundo espelhando da nuvem das bibliotecas. Então, esse é o conceito, trabalho em equipe. Para de pensar no trabalho repetitivo e começa a pensar em trabalho em equipe, em gestão de ativos. Nossa, abre NLEX, né, para essa execução. Beleza? E, com isso, só para finalizar aqui a questão do Express, a gente sabe também que o Express também tem acesso às bibliotecas. Então, Douglas, você acabou de me dar a ideia. Né? Normalmente, qual seria essa ideia? Todo mundo dentro de uma empresa poderia ser um potencial criador de conteúdo com o Express. Todo mundo. Você dá o Adobe Express na mão dele e fala, essa aqui é a biblioteca da nossa empresa. Ou seja, ele tem na mão o logotipo, ele não consegue alterar o logotipo, ele consegue utilizar o logotipo da empresa, está no padrão correto, ele tem lá padrões de comunicação, ele pode escolher ícones, porque você criou uma biblioteca de ícones, por aí vai. Então, você tem uma grande possibilidade de criador de conteúdo por toda a empresa, ou seus colegas ou de classe, né, caso você esteja estudando. Tá? Então, é isso. O Dantas, deixa eu ver aqui, o pessoal de marketing me mandou aqui uma dúvida. Douglas, você sabe como vão ficar, né, as licenças educacionais com relação aos créditos generativos? Sim, as licenças educacionais também têm créditos generativos, tá? Elas entram em torno de 500 créditos generativos. É menos, né, o número é menor que o licenciamento, tá? Para empresas ou para pessoa realmente o final, né, o utilizador, mas ainda assim é 500. É bastante coisa por mês, né? Os créditos serão por conta ou por máquina? Licença educacional nomeada apenas, tá? Licença por máquina, infelizmente, não tem acesso à parte da inteligência artificial, porque ela não consegue contabilizar quem está utilizando, beleza? Então, isso, infelizmente, as máquinas não recebem a utilização do Adobe Firefly. Licenças educacionais nomeadas, então, foi nomeado ao seu e-mail, ao seu usuário, sim, você tem acesso. E aí seria 500 por mês. Trabalha em uma escola técnica e temos um laboratório de 15 máquinas. Precisa ver, tá? Precisa ver se o que eles utilizam é licenciamento por máquina. Se for o que a gente chama de Shared Device License, né, o SDL, vou até colocar aqui na tela, né? Deixa eu ver. SDL, né? Que é o licenciamento por dispositivo compartilhado. Esse tipo de licenciamento, infelizmente, não tem o serviço do Firefly em nuvem, tá? Sempre precisa ter uma pessoa responsável pela criação, e não uma máquina. O licenciamento ele precisa ser vinculado a uma pessoa. Então, é isso. Tá, Dantas? Espero que tenha ajudado aí na resposta. E acho que já está finalizando aqui, acho que tem somente o Adobe Firefly para vídeos, né, o que está por vir. E também eu vou falar um pouco sobre o podcast. Quem tiver dúvidas pode mandando aí pelo chat, tá? A gente vai tirando dúvidas aí, pessoal. Bom, vou rodar aqui. Aqui a Adobe vai fazer uma pequena introdução. Opa, não foi?
Agora foi. Sobre o Adobe Firefly para vídeo, né? O que ela está preparando. Então, aqui, por exemplo, ainda será introduzido, né, a parte de efeitos de som. Então, quando a gente fala sobre efeitos de som, temos um vídeo rodando. Esse vídeo tem ondas passando. Então, ele acaba digitando: eu preciso de um áudio de ondas, né? O foam, a espuma da onda sendo estralada aí, né? Então, como que poderá ser feito? Haverá também, né, uma barra conceitual onde você descreverá o que você precisa. Assim como você pode alterar estilos de iluminação no Premiere, reconhecimento facial. Esse aqui a gente já tem, que é a transcrição automática, criação 3D de animações. Eu não sei se vocês perceberam, mas na execução anterior, né, do 3D, da animação em 3D, ele fala muito sobre a modulagem, né, de palavras. Ou seja, a tecnologia já existe dentro da Adobe, que é o texto com texturas, mas precisa de animação agora, né? Então, uma das coisas que a Adobe vai fazer também é a criação de vídeos, né? Isso é uma das coisas que ela está a fazer também. Mas nesse vídeo, aquela criação, né, daquela animação nada mais é do que o texto com textura sendo animado. Aqui ele está fazendo uma criação de B-roll, né, que é quando você tem uma compreensão, né, do que está sendo falado, e depois ele vai fazer automaticamente algumas edições chaves, fazendo zoom, mudando quadros, ou até mesmo alterando vídeos, ou intercalando vídeos. Beleza? Ele analisa a transcrição e faz o B-roll. Logo em seguida, a gente tem a geração de storyboards. Já falei com alguns clientes, né, da área de cinema, parte cinematográfica em si. Cara, é muito difícil você encontrar um diretor que desenha bem. Porque normalmente eles sabem como dirigir um filme, ele não manja muito da parte artística, né? E quando a gente fala de saber desenhar bem, é pelo menos que o ator, né, a atriz, saibam o que eles precisam fazer, o que o cameraman precisa capturar, né? Qual o ângulo, o que está dentro da cabeça do diretor, né? Então, dentro das próximas versões, né, estarão por vir a análise de script e criação, né, de storyboards. E essa criação de storyboards também pode fazer uma prévia em 3D. Então, essa é uma das questões muito interessantes que estão por vir dentro do Firefly para vídeo. Beleza? Logo em seguida, temos o Adobe Podcast. Esse cara aqui é muito bacana para quem está querendo trabalhar com podcast, tá? Douglas, ele vai substituir o Audition? Não, na verdade ele vai entrar no Audition. Ele já está disponível, o beta, para quem tem Creative Cloud Express, tá? É só acessar podcast.adobe.com. O que ele faz, né, na verdade? Ele é um estúdio. Vamos resumir. É um estúdio. É um estúdio onde ele faz aprimoramento do seu microfone, ele compreende, né, o local onde você está, então ele vai pedir para você abrir o seu microfone, habilitar, né, o seu microfone, para que você faça testes de voz, né, e então aplique melhorias ao seu microfone. Douglas, isso que você está falando é tipo baixar mais velocidade da internet. Não existe. Na verdade existe. Ele vai falar para você que algumas vezes você precisa melhorar a acústica do quarto, você precisa adicionar uma área acústica melhor, sem tanto retorno de reverberação, ou então você precisa fazer uma alteração literalmente de microfone, que seu microfone está captando até a ventoinha do notebook, né? Então ele acaba especificando algumas alterações, alguns aprimoramentos que você pode fazer. E também ele tem o uso de inteligência artificial aplicada à correção de áudios. Isso aqui, gente, é aquilo que eu falei anteriormente dentro do Premiere Pro, que é o Enhanced Speech, né, o aprimoramento de fala. Ele vai utilizar a inteligência artificial para aumentar o volume da sua voz, encorpar ela, deixar ela mais agradável, né, na audição e retirar eventuais ruídos.
E juntamente a isso, ela também vai trazer um estúdio de áudio, onde automaticamente, porque por ele estar em beta, por enquanto ele só vai fazer a autotranscrição para inglês. Então, por enquanto, ele está somente em inglês, beleza? Então, dentro do estúdio de áudio, você consegue arrastar lá para dentro um áudio que você já tenha gravado, ou você pode gravar diretamente dentro do podcast, tá? Quando você fizer isso, ele vai fazer a transcrição automática. Infelizmente, por enquanto, é somente no inglês, tá? Inglês americano ainda, não é? Acho que o inglês britânico não está totalmente disponível ainda. Mas já é o início, né, nessa parte de áudio também. Tá? A Adobe já está se preparando com isso. Antônio Amarante, para o InDesign, tem novidades de IA? Por enquanto, ele está em formato beta, tá? Não foi lançado 100%. E ele também está dentro, esse formato beta também está dentro do Illustrator, que é... é tipo um preview. Você tem um texto dentro do seu InDesign e você quer mudar, fazer alterações, né, a partir... Não é bem uma IA, na verdade, ele traz modelos de texto, modelos de estilos de texto, né, para dentro da sua utilização do InDesign. Então, não é bem uma IA, tá? Então, diretamente ele não está aplicado. Ports. Essas funções do Firefly para vídeo vai estar dentro do Premiere? Possivelmente dentro do Premiere, dentro do After, tá? Eles vão acabar dividindo aí. Principalmente quando a criação de vídeo, o Premiere não cria tanto ali, mas ele é o famoso corte e costura de vídeos, né? Então, provavelmente a parte de criação, quando a gente fala de criar texto com texturas animadas, vai entrar no After, não vai entrar no Premiere. Beleza? Sullivan Steven. Eu acho que eu já falei com você, Sullivan. Pessoalmente, aliás. Pessoalmente, eu acho que eu já vi você. Douglas, e a atualização de IA do Photoshop que adiciona um objeto específico na minha imagem? Vi um exemplo no Instagram oficial do Photoshop. Cara, isso aí é o Generative Fill, é o preenchimento generativo. Foi apresentado também logo no começo, quando a gente estava falando sobre as aplicações, né? É quando você seleciona uma área do seu... deixa eu ver, objeto específico. Objeto específico. É isso mesmo. É o Generative Fill. Não foi um erro de compreensão, é isso mesmo. O Generative Fill, que ele é quando você seleciona uma área do seu objeto, da sua imagem, dentro da artboard. Nunca se esqueça disso. Precisa estar sempre dentro da artboard. Tanto no Illustrator quanto no Photoshop. Tá? E você quer, no caso, por exemplo, uma jaqueta e um urso. Sim, você consegue selecionar uma área do urso e falar que você quer uma jaqueta ali. Então ele é chamado de Generative Fill ou preenchimento generativo. Acho que, se eu não me engano, foi o segundo ou terceiro item que a gente apresentou aqui. Deixa meu plano de fundo e vou lá para a área do Photoshop. Só ver o que é. Aqui, preenchimento generativo. Vou colocar de novo na tela, tá? Preenchimento generativo é esse aqui. Provavelmente que você viu que colocou uma jaqueta no urso, né? Que quando você executa o preenchimento generativo, você seleciona uma área e fala para ele aonde você quer introduzir e o que você quer introduzir. E ele vai gerar para aquela imagem específica. Lembrando, precisa estar dentro de uma artboard, tanto no Photoshop quanto no Illustrator. Uma das perguntas também, deixa eu só ver aqui, lá atrás foi do DLP 2130. Se eu falei sobre texto para gráfico vetorial. Sim, falei. Que é esse aqui, que é o vetor generativo. Então, você pode selecionar um vetor, né, dentro do Illustrator e falar o que você quer gerar no local daquele vetor. Beleza? Entendi, obrigado, mas pelo que me lembro, que vi, na verdade, objeto específico que é colocado uma jaqueta, imagem no urso. Talvez você tenha visto, então, alguma atualização ainda mais futura, provavelmente, que é quando você tem uma aprendizagem da IA a partir do objeto que você já tem ali seu, né? Você tem a jaqueta, você tem o urso, você quer colocar a jaqueta no urso. Provavelmente é isso. Sim, algumas coisas ainda podem estar em beta, tá? Mas, lembrando, a Adobe nunca fez lançamentos
igual ela está fazendo agora. Nunca. Normalmente ela aguarda até a execução ali do Adobe Max para lançar as novidades, mas infelizmente agora com a inteligência artificial, não sei se vocês já perceberam, ela está lançando diversos Adobe Max no mundo inteiro, e cada um ela mostra uma atividade diferente que a IA está fazendo. E é isso. Eu gostaria de agradecer o pessoal de marketing aí por estar me ajudando aí na apresentação do webinar. Muito obrigado à presença de todo mundo. Espero que tenha sido muito proveitoso. Espero que tenha trazido boas ideias aí para vocês também. E vejo vocês nas próximas execuções. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.